Salve pessoal da Filosofia da Coruja, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, o mundo como representação minha, uma perspectiva da filosofia clínica. A todos os inscritos, quero agradecer de coração, né, por compartilhar nossos vídeos, e aos que não são, então vem nesse vídeo agora. Nós somos da Filosofia da Coruja, na qual é um canal que faz bastante reflexões, né, do cotidiano sobre algumas questões do passado e colocando em relação com o presente, análise de música, e aí a gente faz dentro dessa perspectiva, né, do tempo que ela foi escrita com o de hoje, faz essa comparação, essa análise, né, não só o que ela quer dizer, mas também, né, como se encaixaria no dia de hoje. Vídeos para refletir, tá? Fazer análises e principalmente nossos cursos. Tá? Temos concurso de Estética e Arte, tá? Da Filosofia da Estética, e também da Filosofia Clínica, né? Já temos aí bastante aulas, certo? E hoje é um destaque da Filosofia Clínica, que é o mundo como representação minha, tá? Dentro aí da filosofia clínica, né? Um mundo como representação. E também quero que quem quiser seguir o nosso Instagram, Filosofia da Coruja, e também quem quiser ajudar o canal, Filosofia da Coruja 15, @gmail.com. A sua contribuição, a sua ajuda é muito importante para que a gente possa continuar e melhorar sempre o nosso canal. Então vamos lá. Então, qual é a ideia, né? Qual é esse ponto da mundo como representação, tá? E aí depois eu completo com algumas coisas do mundo como representação minha, tá? Enfim. Então, vamos lembrar, né, que há quase 2.500 anos, né, existiam dezenas de pensadores, né, procurando ali sempre explicações, né, do mundo, explicações das coisas, né, do que acontecia, né, e sempre tinha ali explicações para quase tudo, né. E aí quem é da área de filosofia já estudou, aí das navegações, aí foi vendo que aí foi caindo, né, literalmente, né, os mitos por água abaixo, né, enfim, algumas coisas viram que, né, além dos mares existiam pessoas, né, outras civilizações, outras terras, enfim, tá? Então, sempre tinham ali explicações para coisas como desejos, né, os mistérios, as estrelas, enfim, né? Essa turminha era bem, né, os sofistas principalmente, todos confessadores e da inveja, né, a qualquer comentarista aí esportivo, comentarista midiático que nós temos, né? Então, na prática, conseguiam falar bem ou mal de qualquer coisa, conforme o pagamento. Entre eles havia um homem que era muito conhecido, que era Protágoras, né, que ensinou que como cada coisa aparece para mim, assim ela é para mim, tá? Como cada coisa aparece para ti, assim é para ti. Resumiu, tudo que a gente diz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa o mundo é a medida de todas as coisas, tá? Então ele tem esse pensamento que é que eu completo com muito que é aquele pensamento que cada um tem, né? Aquela coisa, né? Que cada um afirma uma coisa, então a gente fala, é isso mesmo, tá, né? Porque é o que a pessoa tem, que a pessoa acha, né? Por exemplo, dá aqui alguns exemplos, né? Quem já ouviu ou já disse, né? O mundo é dos espertos, né? Rico é ladrão, aqui se faz, aqui se paga, né? Mulher é tudo igual, homem não presta, a vida passa ligeiro como um sonho, amor é coisa que não existe, quem vê cara não vê coração, todo político mente, o que arde cura, quem cala consente. Antes só do que mal acompanhado, quem espera sempre alcança, devagar e sempre. Né? Eu tinha um tio que dizia isso, um tio. É preciso amar para ser amado, só o amor constrói. Vingança é um prato que se come frio. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Quem tem pressa come cru. Filho de peixe, peixinho é. Ser mãe é padecer no paraíso. Esse eu ouço,
né? Bastante, já ouvi bastante. Criar filho dá muito trabalho. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ajuda-te, que Deus te ajudará. Para amar as pessoas é preciso primeiro amar-se a si mesmo. O bem que se deseja a outro volta para a gente. Né? A minha liberdade termina onde começa a do outro. Essa gente ouve bastante hoje em dia. Aprenda a respeitar para ser respeitado. O essencial, os olhos não veem. Quem luta dá valor ao que tem. Quem ama não mata. Né? Isso vai para, né, muito forte, né, para quem ama não mata. Né, ele matou a esposa, né, e foi fazer a música, né, Quem ama não mata, que é o Castilho. Né? Não é o PC Rodrigues, não é. Depois eu lembro dele. Fugiu. Tá? Quem ama não traz violência, gera violência. Né? Cada coisa tem seu tempo, uma relação autêntica é feita com respeito mútuo. Tá? Então, entre outros, né, entre outras coisas, né, né, dessas coisas que as pessoas acabam, né, afirmando, dizendo, né, e generalizam tudo. Né? Porque quando você diz que rico é ladrão, então está dizendo que todo rico é ladrão. Né? E que um é mais esperto e tal. A questão de você ter essa esperteza não é você passar as pessoas para trás, né, como a gente vê muito. Tá? Você ser esperto, você ser atento, você ser ligado, você atravessar a rua, né, esperto, não ser atropelado, para não pegar um ônibus errado, né, para chegar no horário. Né? E lógico que a gente, infelizmente, a gente vive num mundo que tem muita que tem muitas que são pessoas. Tá? Então o ser humano é complexo. Né? Infelizmente tem pessoas que pensam para o bem e outras pessoas que pensam para o mal. Então, dentro dessa perspectiva, então você tem que ter esse cuidado para não ser passado para trás, infelizmente, né? Como eu falei. Tá? Mas a gente não pode dizer que todo político, por exemplo, é ladrão. Não, tem políticos que são honestos, tem políticos que tem. E são. Então, quando a gente generaliza, a gente está dizendo que todos, né, então, pode dizer aqui que se a gente pegar um engenheiro, né, mecânico, ou, né, um cara xingando outro, todo mecânico é ladrão, todo mecânico é safado, é ruim. Não, a gente pode generalizar. Tem que dizer, né, que os que eu peguei, né, os que eu trabalhei, os que eu fiz serviço, enfim, certo? Então, bem, Protágoras nos ensinou que isso é assim para as pessoas. Então, tem pessoas que nascem e crescem com isso e afirmam isso até morrer, tá? Porque elas são a medida de todas as coisas que dizem a respeito, né, a elas. Se uma pessoa diz somente quem foi amado pode agora amar, essa é ela, né? Ou ele, enfim, que diz isso. Não importa se você concorde ou discorde, importa que provavelmente é assim para ela, né? Para a pessoa, como eu disse. Tá? É esse critério que ela usa para vivenciar as coisas, né? E estão relacionadas a essa ideia. Tá? Não se trata aqui de saber se a ideia é certa, se é correta, se isso é condizente ou não, né? Se existe o certo ou o errado, enfim, tá? Se é boa ou má, enfim, ela não está falando a verdade ou está se enganando, fingindo que diz a verdade. Não é isso, é a representação para ela. Tá? Então, a primeira lição fundamental da filosofia clínica é que aquilo que uma pessoa sente, vive, afirma, tá? Imagina, faz isso assim para ela, independente, tá, do ser compartilhado com as outras pessoas, de ser aceitado, criticado, ironizado, proibido e assim por diante. Cada pessoa é a medida de todas as coisas, né? Como disse, né, o grande filósofo Protágoras. Por isso, cada pessoa sente um beijo carinhoso de uma forma, o aroma de um café especial, né, o vento nos cabelos, a leitura de um poema ou a audição de uma linda balada de amor, a lua macia de um luar, né, a luz, né, quer dizer, né, a luz macia de um luar,
cada pessoa vive cada coisa do seu modo, do seu jeito, da sua forma, né, dentro muito do que ela está como pessoa naquele dia, tá? Então, como aquela coisa vai entrar daquela forma para ela. Então, por exemplo, ela pode estar num dia bom, que a gente fala muito, hoje eu estou num dia bom, né, hoje eu estou legal. Então, ou seja, aquela música belíssima para ela não vai fazer sentido algum, não vai ser bela, não vai ser bonita, não vai ser nada. Então, tem muito essa, esse parêntese que, assim, que eu gosto de colocar, tá? Então, né, ela vive cada coisa que dá prazer para ela, tá? Pois cabe a ela mensurar o que vive, somente a ela, mesmo que adote as mesmas medidas de mensuração de uma outra pessoa. Como eu disse, né? Não adianta. Se a pessoa não está bem, você pode colocar a melhor música, né? Se a pessoa amorosamente não está legal, você pode colocar o cara mais bonito do mundo, a mulher mais bonita do mundo, mas ele não está legal, ela não está legal, então não vai ter né? Não vai rolar, né? Não vai ter compreensão, enfim. Então, o que ele escreveu literalmente foi o homem à medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são, certo? Ok? Então isso foi que Protágoras, né, escreveu completo, né? O homem à medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são, tá? Então muito depois de Protágoras, outro filósofo, né, muito bacana que eu gosto muito, além do Kant, é Arthur Schopenhauer, né, que retornou ao assunto e ensinou que o mundo é uma representação minha, tá? Mas também advertiu que o mundo vai muito além da minha representação. Perfeito. Tá? Então ele completa essa questão, que seja a minha representação. Então aquilo que eu vejo, tá? Aquilo que eu vejo, né? Ele é reflexo daquilo que Protágoras estava falando. Que o homem é a medida de todas as coisas, e aí ele vem e dizendo que não, o mundo é a minha representação. Então, né, filho de peixinho todo ladrão todo ladrão é bonito, todo ladrão, né, todo político é ladrão, enfim, se o cara foi enganado por um mecânico, todo mecânico é ladrão, é corrupto, enfim, tá? Então, por mais inteligente que seja o conhecedor de teorias, maravilhoso como ser humano estudioso, prodígio que você seja, assim, né, ainda assim, o mundo terá milhões de coisas que você não conhece nem imagina. Isso, né, que o Schopenhauer quis aqui dizer, certo? E também quero que vocês coloquem aqui nos comentários, né, eu coloquei alguns, né, filho de peixinho então coloque outros aí também, os pitados, assim, digamos assim, que muita gente afirma, né? Muita gente, né? Clever, tem meu pai, tem minha tia, sei lá, que só fala isso, só segue isso e acha que isso é o resto da vida, é isso dessa forma, tá? Ok? Então, o mundo é a representação minha. Quando o homem adquire essa consciência, então sabe que com clara, né, certeza que não conhece o Sol e nem a Terra, mas somente quem tem olho vê, né, consegue, né, quem tem olho que vê o Sol e uma mão que sente o contato da Terra, sabe o mundo, né, dentro das circunstâncias, certo? Que só existe como representação. Isto é, sempre somente em redação com o outro, em relação com o outro ser, como o ser e o que percebe. Como ele mesmo, tudo que o mundo inclui ou pode ali incluir, né, inegavelmente, depende do sujeito. É lógico, como eu falei. Não existe senão para o sujeito. O mundo é representação. Porém, estamos agora diante do problema. Né? Então, ou seja, então a gente pensa assim, pensa comigo. Vamos lá, chega aqui. Vamos pensar comigo. Se cada pessoa tem uma opinião somente dela, e se ela vive a cada acontecimento a maneira dela, se aquilo é correto, nobre, bem, justo ou verdadeiro, bonito, agradável, se tudo isso é algo que somente é assim para ela, no mundo, então ela representou para si mesma. Então, como é que fica a verdade geral ou a coisa única, né? Aquela verdade que é verdade para todos, né? Para todos nós.
Então, será que então vamos aí cair agora numa bagunça, né, de conceitos em que todas as coisas, né, se tornam relativas? O que será do mundo, de nós, se cada um fizer o que bem entender, né? Alegando que é uma opinião dela, fazendo o que é correto, que é muito comum hoje a gente vendo. Imagine duas pessoas brigando por terem pontos de vista divergentes, né, sobre uma mesma questão, né? Outro exemplo prático, por exemplo, a pessoa pode apreciar intimamente, apreciar a intimidade a dois, mas não assumir um relacionamento, né, pela representação que ele constrói, certo? Então, para ele, aquela vivência, aquela experiência é uma coisa menos, né, menos fiel, menos, não fiel, mas mais, menos, como diria, menos representativa para outra pessoa. A pessoa enxerga o outro como namorado, por exemplo, né, e ele a enxerga apenas como uma pessoa que está ali só ficando. Nada de coisa séria, para outra tem um ponto mais sério. Tá? Então, pode ser capacidade para uma tarefa, né, mais recusar a interpretação que ali constitui. Mas, perigosamente, pode achar-se preparada para pilotar um avião, por exemplo. Tá? Então, dentro da filosofia clínica, a gente consegue colocar dois tipos básicos de verdade. Tá? O chocolate quente, cremoso, que seus lábios tocam, os sentimentos de carinho que você experimenta, suas opiniões, seus conhecimentos, o som distante de uma flauta de pau que chega até seus ouvidos, as delicadas cores de outono, o aroma, né, dos cabelos da pessoa que você ama, essas são as suas verdades. Então, o primeiro tipo de verdade é aquela verdade que habita seu coração, suas células, você. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Ficou claro? Então, essa verdade que você, né, tem ali, de fato, né, que te remete para aquele pensamento único, é a sua verdade, tá? A sua verdade que habita, tá, em seu coração, nas suas células, né, no seu pensamento, nos seus sentidos, digamos assim. O segundo tipo básico de verdade é a verdade convencionada, consensual, estabelecida em conjunto por todos, né, ou por todas as pessoas. Tá? Deste modo, o sinal verde, por exemplo, está lá, que dentro de várias regras estabelecida como siga. Né? Para todas as pessoas, você, né, vai seguir. Então, você tem uma verdade. Tá? Deste modo, o sinal, né, indica que o caminho está liberado, é sinal verde, a passagem para horas, né, a passagem, as horas, por exemplo, no relógio, marcos tipo um padrão, né, o tempo, a palavra mel tem um significado, né, ou mais de um, conforme convenções, e assim subsequentemente, tá certo? Então, vamos entender que tem também outro filósofo, né, Hans-Georg Gadamer, né, Gadamer, que estudou o que chamou de prejuízos, tá? Os prejuízos são verdades que a gente carrega e que vão prestar contas com a nossa vivência, tá? E este vídeo nós temos aqui já no canal, que é o quinto tópico ali da filosofia clínica, prejuízos, tá? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é aquilo que a pessoa já carrega dentro de si, né? Então, ou seja, aquela verdade para ele já é verdadeira, independentemente do que você vai dizer. Então, se ela enxerga que o homem não presta, né, para ela, para aquela mulher, não presta. Independente se você vai falar, se você vai dizer, ela já tem isso dentro de si. Tá? Já são pré-juízos. Certo? Então, tópico 5 da filosofia clínica, dê uma olhada, está aparecendo para vocês no card, e eu finalizo. Tá? Então, vejam, essa aula é bacana, e quero que vocês tentem descobrir de quem é esse poema, enfim. Vamos lá. Descubro uma trilha onde era um deserto e traço um caminho na imaginação. Percorro quilômetros até descobrir que, por mais que eu caminhe tentando seguir,
minha estrada e um ciclo sem direção. Os enganos atrasam a minha chegada, consomem meu tempo, entortam meu chão, misturam destinos, separam encontros e disfarçam os erros de intuição. Eles fingem estratégicas, montam soluções e me fazem crer que aprendi, mas apenas costuram retalhos de histórias que me foram contadas e que eu nunca li. Meus enganos invertem as minhas certezas, abalam as pontas que eu construí, decoram atalhos e juntam percursos que não combinam mais entre si, mas a minha viagem precisa ser feita e não quero errar nem viver de ilusão. Confio em Deus, no amor e no tempo. Então solto as amarras do meu pensamento e minha mente. Perdoo pela confusão. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Então, coloque aqui, tente descobrir de quem é esse poema. É excepcional, maravilhoso, de arrepiar. Então isso, espero que vocês tenham gostado dessa, do mundo com representação, dentro de uma perspectiva da filosofia clínica. Tá? Está aí arrebentando os corações de muita gente, que é a filosofia clínica. E compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí, gente, e camaradas, colegas, ajude, tá? Ao canal crescer, então compartilhe o máximo que você puder aqui e coloque nos comentários o que você achou, o que vocês acharam, se tem alguma tia ou algum parente que tem aquele prejuízo, aquele ditado já na ponta da língua para tudo, tá? E também de quem é esse tema aqui. Muito obrigado por você ter visto e compartilhado, ajudado, enfim, e até a nossa próxima aula, seja da filosofia da arte ou também da filosofia clínica ou outras coisas que a gente vem aqui apresentando no canal.